Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um assunto interessante para a nossa discussão, algo que eu já abordei numa live no passado, mas que cabe fazer um comentário específico e um pouco mais aprofundado. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, os eleitores do Reino Unido já votaram e já saíram as primeiras pesquisas de boca de urna em relação à eleição que vai escolher quem vai comandar o país nos próximos 5 anos. E as pesquisas de boca de urna confirmaram as tendências e os conservadores vão sofrer uma derrota histórica. Eles vão perder em tudo quanto é lado e a previsão é de que o Partido Trabalhista volte ao poder com uma maioria esmagadora. O que as pesquisas de boca de urna estão apontando é uma maioria esmagadora dos trabalhistas que talvez supere as maiorias de todos os tempos e já estão indicando que o Partido Conservador vai ter o pior desempenho da sua história. A previsão ali é que os trabalhistas consigam por volta de 410 a 450 cadeiras no parlamento, num total de 650. Essa derrota histórica da direita envolve uma série de questões que eu já tratei aqui com vocês, envolve a bagunça histórica que eles colocaram ao país nos últimos anos e tudo mais. Só que aqui cabe ampliar a reflexão sobre um aspecto em específico, que é a questão do dogma. Como que é possível um dogma econômico deixar uma nação de joelhos? Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria também fazer um agradecimento especial aos membros do canal que estão me ajudando a seguir com esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Já deixo o convite para quem quiser virar membro do canal, quem quiser apoiar para virar membro do canal. A gente tem vídeo com análises exclusivas, lives exclusivas e outros benefícios. E, inclusive, domingo agora sai um vídeo meu comentando sobre uma opinião sobre o Plano Real, que completou 30 anos no início dessa semana. Então, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E fica também o meu abraço para quem está chegando agora no canal. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, antes de mais nada, é importante eu definir o que eu estou falando aqui, de que tipo de dogma que eu estou falando. Eu estou falando da austeridade. A austeridade é um nome dado a um conjunto de políticas econômicas que o governo aplica com o objetivo de forçar uma redução do déficit público em um determinado período. Elas podem consistir em aumento de impostos ou corte de contínuo de gastos em várias áreas para buscar esse equilíbrio almejado. Em tese, a ideia aqui é que com essas políticas de austeridade você teria um equilíbrio nas contas. Isso seria visto pelo mercado como um sinal de que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal e ele meio que seria premiado, o que geraria crescimento e tudo mais. Essas ideias partem de um princípio de que o governo, ao realizar déficits, ele estaria drenando recursos do setor privado para sustentar esses déficits, ao bancar isso com a emissão de títulos públicos e tudo mais. E isso levaria a um aumento do endividamento público, uma redução do investimento privado e um aumento nos juros acompanhando o aumento do endividamento público. Então isso resultaria em estagnação, crise e tudo mais. Esse efeito que eu estou descrevendo aqui para vocês, ele é chamado de crowding out e ele é muito debatido. Essas ideias que guiam a austeridade, elas estão ancoradas em certos pressupostos que já existem, já tem bastante tempo, mas que ganharam corpo e cresceram enquanto doutrina ali nos anos 90 e nos anos 2000 e também podem ser entendidos aí com outros termos, como contracionismo expansionista ou austeridade expansionista e tudo mais. Essas ideias, elas são dominantes. Elas estão muito bem difundidas no debate da política econômica atual, só que agora eu acho que elas estão se enfraquecendo um pouco diante do confronto com a realidade. Para vocês terem uma ideia de como que elas são impactantes, são ideias que, de certa forma, guiam a política econômica de um governo como o da Argentina, que é comandado pelo auto-intitulado libertário Javier Milei, e governos como o do Lula, que é de um cara de um partido considerado de esquerda. Essas ideias estão na base dos acordos que o FMI faz com os países para emprestar dólar para eles. E aí a gente passa por isso nos anos 90, o Brasil, né? E aí a contrapartida que um país deve adotar em termos de política para pegar esse empréstimo com o FMI é tocar essas políticas de austeridade. No caso da Europa, que inclusive é o nosso foco aqui, as ideias da austeridade elas estão todas colocadas ali na institucionalidade que criou o euro, por exemplo. E aí, nessa questão da Europa, esse debate em termos de política econômica ele está na institucionalidade do euro e ele ganha muito espaço ali a partir dos anos 2000, ali na crise de 2008, 2009. Porque o que acontece? A crise vem, ela impacta os países da Europa e esses países realizam gastos extraordinários para salvar o sistema financeiro de um colapso.
Esses gastos aumentam o déficit público, aumentam o endividamento público e logo em seguida começa uma onda de políticas de austeridade. E isso não é diferente em relação ao Reino Unido, o país que a gente está tratando nesse vídeo. No caso do Reino Unido, o que aconteceu? Na época, o país era governado pelo Partido Trabalhista que estava no poder desde 1997. Em 97, entra no poder o primeiro-ministro Tony Blair com o que ele chamava do New Labour, ou Novo Trabalhismo, que era uma forma que ele estava chamando essa renovação do Partido Trabalhista e tudo mais, depois de anos de domínio do Partido Conservador. O Novo Trabalhismo, ele seguiu uma orientação um pouco mais afastada da social-democracia tradicional que marcou o trabalhismo e ia por uma via de um social-liberalismo depois da onda conservadora e pró-mercado simbolizada pela figura da Margaret Thatcher. Inclusive, a Thatcher comenta que o maior legado dela era justamente o Tony Blair, mostrando como que ela tinha conseguido fazer os trabalhistas se deslocarem para a direita. Embora ele não tenha revertido nenhuma medida mais estrutural aplicada anteriormente nos governos conservadores, ele consegue adotar uma política mais ativa de investimento e mais ali para o fim do primeiro mandato e tudo, ele tira um crescimento acima da média para os padrões do Reino Unido. Tanto que ele se reelege nas eleições de 2001 e ainda consegue vencer por um terceiro mandato em 2005, que é interrompido quando ele sai do governo depois de alguns desgastes, e quem assume é o Gordon Brown, que tinha sido seu ministro da Economia. A crise de 2008, ela chega no Reino Unido com força e a economia do país cai 0,2% em 2008 e 4,6% em 2009. Em um primeiro momento, o governo realiza um gasto de 140 bilhões de libras para salvar o sistema financeiro de uma quebra, só que em seguida já começa a emergir esse debate da austeridade, especialmente levantado ali pela oposição do Partido Conservador. Segundo os conservadores, o Partido Trabalhista deveria realizar políticas de austeridade, que isso prepararia o país para situações de crise e tudo mais, que aquilo era um sintoma de que eles não fizeram austeridade. E eles meio que vencem o debate. Nas eleições de 2010, os três principais partidos trazem um programa de austeridade para lidar com os efeitos da crise, e quem vence é o Partido Conservador, liderado pelo David Cameron, que governa em coalizão com o Partido Liberal Democrata. Assim que ganha o governo em 2010, o David Cameron começa um pacote muito forte de corte de gastos com a intenção de reduzir o déficit e o endividamento público. E aí, só para vocês terem uma ideia do que acontece. O governo do Reino Unido corta 40% do investimento público entre 2010 e 2012. A partir de 2013, o governo começa uma grande reforma do sistema de bem-estar social para cortar gastos dentro dessas políticas de austeridade. O governo introduz reformas que vão limitar o acesso a uma série de benefícios sociais e cortar outros. Eu vou dar dois exemplos de medidas que foram adotadas. A primeira foi um limite para o benefício pago a mães pobres com filhos pequenos num programa semelhante ao que a gente tem com o Bolsa Família. Na regra introduzida pelo governo do Cameron, teria agora um limite de 2 filhos para poder receber o benefício. Se uma família passasse desse limite, só receberia um valor equivalente a 2 filhos. Uma outra medida introduzida foi o Bedroom Tax, ou Imposto do Quarto, que é um imposto extremamente impopular, que dizia o seguinte: quem é beneficiário de programa de moradia popular agora teria que pagar uma taxa por um quarto vazio na casa. E aí qual que era o intuito desse benefício? Forçar as pessoas para alugar os quartos que estivessem sobrando para reduzir gasto com política de moradia pública. Eu vou mostrar 2 gráficos aqui para vocês que ilustram bem essa questão que eu estou discutindo. Nesse primeiro gráfico, a gente tem o impacto dos cortes e, como vocês podem perceber, há uma queda nos gastos com a assistência social e com a educação a partir de 2010. E isso junto com o corte que eu já tinha comentado nos investimentos públicos. E nesse outro gráfico aqui, a gente tem um impacto disso nos empregos públicos. O serviço público perdeu mais de 100 mil empregados entre 2010 e 2016. E aí entra a seguinte questão: as políticas de austeridade deram certo? É bem seguro dizer que não. Por quê? A dívida pública do Reino Unido ela continuou no patamar alto que estava ali depois da crise de 2008 e 2009. A economia não cresceu da forma como eles estavam esperando. A média de crescimento depois dessa crise aí, dessas políticas, foi uma média que continuou baixa, que ficava ali ao redor dos 2%. Mas o maior efeito dessas políticas foram os efeitos sociais. E aqui entra o elemento que vai pesar para a derrota que os conservadores estão sofrendo hoje. Os serviços públicos eles pioraram, a vida das pessoas piorou, a segurança, a estabilidade não veio e ainda teve várias outras coisas. O número de pessoas sem teto no Reino Unido subiu 60% por conta dessas medidas de austeridade. Tem um outro dado que é até meio estarrecedor, que é o seguinte:
Lá no Reino Unido tem os food banks, que são os bancos de comida, que são uma espécie de mercado popular onde eles distribuem comida para quem passa necessidade. E aí como que funciona? Você tem esses bancos de comida nas cidades, as pessoas recebem um voucher a partir de uma avaliação social no serviço público e essa pessoa vai lá, leva esse voucher e resgata a comida desse banco. Entre 2010 e 2017, o número de pessoas que usavam esses bancos de comida saltou de 41 mil para 1 milhão de pessoas. E aí tem um outro impacto em termos de vidas. Um estudo feito por um pesquisador da London School of Economics, que saiu agora em 2024, ele estimou que a política de austeridade custou 190 mil mortes que poderiam ter sido evitadas por conta de questões de corte em assistência social, em saúde e outras coisas mais. Então, assim, o impacto social foi muito forte e isso resultou no empobrecimento de muita gente. Uma recomendação que eu faço para quem tiver interesse, dê uma olhada no filme Eu, Daniel Blake, que mostra muito bem essa dinâmica. O filme conta a história de um trabalhador mais perto da idade ali de aposentar, que ele tem um infarto e ele precisa ficar afastado do trabalho. Mas por conta das políticas de austeridade, ele não consegue acessar o benefício de auxílio-doença e precisa se virar para ter dinheiro para sobreviver mesmo sem poder. E aí isso vai criando uma espiral na vida dele que mostra bem essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui para vocês. E ainda tem mais. Essas políticas de austeridade, elas alimentaram o crescimento da extrema-direita e o crescimento da pauta do Brexit. Esses gráficos que eu trouxe para vocês um pouco antes, eles são de um artigo de um pesquisador que analisou como que as políticas de austeridade impulsionaram o crescimento do apoio ao Brexit, e ele descobre uma coisa muito interessante. As regiões mais afetadas pelas políticas de austeridade são justamente as regiões que mais apoiaram a saída da União Europeia, mostrando que existe uma correlação entre uma coisa e a outra. Então, assim, o que acontece? O Reino Unido já tinha passado por anos de políticas que já tinham desmontado uma parte das políticas sociais, tinha reduzido o salário, tinha aumentado o custo de vida e outras coisas mais, especialmente ali a partir da Thatcher. Inclusive, o povo do Reino Unido gosta tanto da Margaret Thatcher que eles foram para a rua celebrar o dia que ela passou dessa para melhor. Inclusive tem aquele vídeo antológico do André Rizek com o Tim Vickery falando sobre isso, que é fantástico, né? Lá no Sport TV, que o André Rizek pergunta pro Tim, fala que ele deveria, que ele tava se ele estava de luto e tudo mais, que ela tinha morrido e tal. E aí o Tim responde a seguinte questão, ele fala assim: eu estou de luto é por ela ter nascido. E aí ele descasca ela, ele fala que ela foi tenebrosa, que ela foi muito ruim para os pobres e tal. E fica aquele climão, esse vídeo é fantástico. E aí depois disso eles passam por uma série de cortes bem fortes nas políticas de assistência social, que eu já mostrei para vocês, que já estavam meio combalidas. E o resultado é uma situação complicada. Isso, somado à crise política que os conservadores enfiaram no país, faz gestar uma situação em que eles simplesmente não conseguem controlar. Essas políticas de austeridade, elas deram errado e agora a ressaca chegou. E aí, só um comentário rápido. Por que essas políticas deram errado? Porque elas estão ancoradas em premissas erradas. Lembram lá do que eu falei do efeito crowding out? De acharem que o governo vai drenar a economia do setor privado, praticando déficit e tudo mais? Na verdade, o que acontece é o contrário. Quando um governo pratica déficit, ele está aumentando a riqueza do setor privado. Eu fiz um vídeo comentando sobre isso aqui, eu vou deixar o card para vocês entenderem com mais detalhes. Então, assim, quando o governo vai lá e banca uma política de austeridade dessa forma, ele está tirando riqueza do setor privado e quando isso é feito a partir de cortes que impactam diretamente os mais pobres, você está empobrecendo as pessoas. E você ainda tira a capacidade de consumo delas, dado que o pobre tem mais propensão ao consumo quando ele é beneficiário de programas governamentais, e isso ainda volta para o governo na forma de imposto. A discussão tem que envolver mais a qualidade dos gastos. Dado que o déficit do governo aumenta a riqueza do setor privado, como que a gente vai fazer isso da melhor forma para gerar emprego, para gerar crescimento e fazer a economia girar, e com isso equilibrando a economia e o próprio orçamento? E agora, depois de quase 14 anos no governo, no poder, os conservadores vão sair pela porta dos fundos e isso já está dado, mas existe uma incógnita sobre o que entra. O líder do Partido Trabalhista é o Keir Starmer, é um centrista que a gente não sabe muito a que veio, que não empolga muito as pessoas e que apostou todas as fichas nessa campanha em ser o homem da estabilidade contra o caos que os conservadores deixaram o país. Ele já falou que ele é contra as políticas de austeridade, mas também não sinalizou claramente se vai revogar as reformas que o governo conservador fez antes. Inclusive, ele disse até que vai manter algumas, então fica meio difícil saber que rumo que vai tomar. Até o momento,
ele parece que vai seguir uma linha bem próxima ao que foi o governo do Tony Blair, mas o contexto hoje é outro e eu apostaria em uma linha social-democrata mais à esquerda do que foi o governo do Tony Blair. O programa dos trabalhistas, ele defende a criação de uma empresa pública para puxar a transição verde, fazer o investimento na transição energética. Ele prevê um Fundo Nacional de Desenvolvimento para reerguer o crescimento econômico do país, prevê também ampliação de investimento na educação, na saúde, na segurança. Ele prevê também uma coisa muito importante, que é banir o Zero Hour Contracts, que é uma relação de trabalho em que o empregador assina um contrato de trabalho com o empregado e ele fica disponível ali para trabalho e decide se aceita ou não. O empregador ele pode contratar o empregado sob demanda e pagar somente por aquele trabalho específico. Isso é apontado como uma precarização que reduziu o salário do trabalhador e aumentou a pobreza. E assim, diante disso tudo, tem que ver como que vai ser esse governo dos trabalhistas, se eles vão ter capacidade de governar bem e se eles vão mostrar o que vieram. A extrema-direita, representada pelo Reform UK do Nigel Farage, está com a votação bem alta, está à espreita de assumir um protagonismo bem maior em caso de fracasso dos trabalhistas. Aqui eu falo de um dogma que deixou uma nação de joelhos, mas se o dogma continuar, ele pode não só deixar de joelhos, mas também destruir por completo um país. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Vou deixar as fontes que eu usei para fazer esse vídeo aqui na descrição. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.